Bora dar seguimento aqui nas aulas, né? Agora a gente vai descobrir outra forma de calcular as derivadas de uma forma bem mais rápida, né, do que usando os limites. Todas as vezes que nas questões não pedir para você calcular a derivada pela definição, você pode usar essa técnica que a gente vai aprender agora, porque ela é bem mais rápida, tá bom? Pra gente poder usar isso, a gente vai ter que gravar aqui 3 regrinhas. Não são muito difíceis, tá? Então, seja f de x uma função derivável, pode fazer uso das seguintes técnicas de derivação. A primeira é muito simples. Seja uma função f de x igual a x elevado a um expoente n, beleza? No qual esse expoente n é qualquer número, diferente de zero, beleza? Até zero pode, mas digamos que ele seja diferente de zero. Como é que eu faço isso? O símbolo aqui de derivada que a gente já aprendeu, né, o apóstrofo, então derivada de f de x em relação a x vai ser o quê? N vezes x elevado a n menos 1. O que é esse n? N era o expoente. Por exemplo, se eu tivesse x ao quadrado, o n valeria 2. O que eu ia fazer? A derivada da função ia ser o quê? 2 vezes x, né? Que é o que está aqui, x, elevado ao expoente anterior, no caso era n, então ficaria 2 menos 1, certo? Então o resultado seria 2x, que 2 menos 1 é 1, x elevado a 1 é x. Então, seja esse exemplo aqui, ó, dado a seguir. Eu tenho a função f de x igual a x ao cubo. A derivada disso é o quê? Olha aqui, o 3 veio para frente, né? Que era o expoente. 3. O expoente que tiver aqui, eu trago ele para frente, multiplicando x. Aí o expoente inicial, que era 3 menos 1. Então, a resposta é o quê? 3x ao quadrado. Então, derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Beleza? Então, toda vez que você tiver uma função no qual tenha variável elevada a um expoente, né, as funções polinomiais, eu vou usar essa técnica de derivação. Beleza? A segunda seria o que? Quando eu tenho uma constante k, né, um número qualquer, multiplicando um x elevado a uma determinada potência. A derivada é muito semelhante ao que a gente já tem em cima, basta o que? Conserva o k e faz o mesmo procedimento que a gente fez. Então, ficaria k vezes n vezes x elevado a n menos 1. Mesmo procedimento de cima. Então, seja esse exemplo dado aqui, no qual eu tenho f de x igual a 4x elevado a nona. No caso, esse 4 aqui equivale ao k, né? Um número qualquer, pode ser qualquer coisa. O x é a minha variável de integração, x é a nona. Então, ficaria assim, conservei o 4, certo? Aí, o que aconteceu? 9 desceu, ficou 4 vezes 9 vezes x, 9 menos 1. 4 vezes 9 é 36. X elevado a 9 menos 1 é uma coisa que x à oitava. Então, a derivada de 4x nonos é a mesma coisa do que 36x à oitava. Beleza? Então, isso daí é uma das técnicas, certo? Das propriedades das derivadas para resolver essas derivadas de uma forma bem mais rápida. Tá bom? E a última, e a mais fácil de todas, é quando eu tenho a derivada de uma constante. No caso, f de x é uma função constante. Então, isso aqui que f de x é k e a derivada de f de x é igual a zero. Então, toda vez que eu tiver a derivada de uma constante, a derivada é nula, certo? Igual a zero. Tranquilo? Então, vamos lá usar essas técnicas para resolver alguns exercícios. Beleza? Então, bora lá. O primeiro exercício que eu coloquei aqui foi x à quarta. Calcule a derivada disso. Então, isso aqui cai na primeira técnica, né? Não tem nenhum número aqui, então o que eu vou fazer? Vai ficar assim, ó. Derivada vai ser o quê? 4, né? Vem para frente, que é o expoente, vai ficar 4 vezes x elevado a 4 menos 1. Isso vai dar 4x elevado a terceira. Então, a resposta desse exercício é 4x à terceira. Então, essa é a derivada. Seja outra aqui, exemplo 0,2.
Mesmo procedimento, tá? F de x igual a x ao x elevado a menos 2, certo? X elevado a menos 2, mas é só isso. Calcule a derivada de f de x. Quanto que seria? Mesmo procedimento, né? Só que agora o expoente é negativo, então vem o expoente para frente. Tá vendo? Ele vai ser o nosso n. Então, menos 2 vezes x elevado ao expoente que estava lá, menos 1, né? Então, menos 2, menos com menos, soma, né? E conserva o sinal. Então, vai ficar x elevado a menos 3. Então, essa derivada é menos 2x elevado a menos 3. Tá bom? Vamos fazer mais alguns exercícios de aplicação dessas 3 técnicas, certo? Uns 10 exercícios. E a gente vai seguindo. Exemplo 3, certo? Seja essa função aqui, ó. Deixa eu dar uma focada aqui no vídeo, só um minuto. Melhorou? Seja a função, no caso, raiz de x, raiz quadrada de x. Como é que calcula a derivada disso? Primeiro, você tem que transformar toda vez que tiver raiz para potência. Aqui é 1 e isso aqui é 2, né? Então, o f de x pode ser escrito assim, ó, x elevado a meio. Beleza, x elevado a meio. Então, a derivada disso vai ser o quê? Meio, que é o expoente, vem para frente, vezes x elevado a meio menos 1. Isso vai dar meio x elevado a menos meio, né? Por quê? Por exemplo, meio menos 1 é menos meio, né? 1 menos meio é meio, tranquilo? Então, eu tenho que dar um jeito de tirar isso daqui, esse expoente. Aí como é que faz? Aí mais um lembrete. Lembrete. Funções inversas, certo? Quando eu tenho um expoente negativo e quero tirar isso, eu uso a função inversa. Por exemplo, x elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre x, certo? Por exemplo, se eu tenho 2 elevado a menos 2, isso é a mesma coisa do que 2 elevado a 2 elevado a menos 1, que é a mesma coisa. Para tirar o menos 1, basta fazer a função inversa. O que é? O que era denominador, que no caso aqui é 1, passa a ser numerador, e o que era numerador passa a ser denominador. Então, 2 a menos 2 é a mesma coisa do que 1 sobre 2 ao quadrado. Tá, beleza? A gente vai usar esse artifício para simplificar esse resultado. Então, vou escrever aqui embaixo, né? Só repetindo. Então, é a mesma coisa que isso, x elevado a meio elevado a menos 1, certo? Porque se eu multiplicar de novo, volto para isso. Então, para eu tirar, vai ficar meio vezes 1 sobre x elevado a meio. E o f de x, a derivada, né, no final, quer dizer que 1 sobre meio é a mesma coisa do que a raiz. Então, essa resposta é 1, 2 vezes raiz de x. Olha aí que felicidade, né? Mais fácil que isso, só 2 issos. Então, bora continuar, fazer mais um exemplo. Exemplo 4. Né? No exemplo 4, eu tenho uma função f de x igual a 5x ao
quadrado. Quero que se calcule o f' de x. Então, nesse caso, eu tenho a segunda propriedade, né? A segunda propriedade, como é que é? Conserva a constante, que nesse caso aqui vai ser o k, né? Ser o k, e deriva do jeito tradicional, né? Então, bora lá. Então, ficaria o f' de x igual, conserva o 5, né? E faz do jeito normal. Aí o n aqui vai ser 2, x elevado a 2 menos 1. Então isso no final, 5 vezes 2 dá 10, e x elevado a 1 é a mesma coisa que x. Então a resposta é 10x. Mais uma dessa, um exemplo 5. No caso eu tenho uma função f de x, que eu tenho 10 elevado a x à quarta potência, e eu quero saber qual é a derivada do f de x. Beleza? Então, bora lá. Conservo o 10, que é a constante, né? Desce o 4, que é o n, x elevado ao expoente menos 1. Então, 10 vezes 4 é 40, e x, 4 menos 1 é a mesma coisa que x à terceira. Beleza? Vamos continuar mais pra frente. Até logo mais.